concorda, a vitória, obviamente, serviu como uma injeção de ânimo ainda maior no vestiário, no torcedor, obviamente, mas na comissão técnica, na diretoria, nos jogadores também. Isso pode ser percebido, inclusive, no discurso, né, Fernanda? Muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, André, e para todo mundo que acompanha a jogada segundo tempo. Só alegria no Tricolor de Aço. Vitória importante contra a equipe do Atlético Mineiro, se mantendo vivo na competição, porque são 8 jogos sem perder. Além disso, 3 vitórias consecutivas, com 2 partidas em que o gol do Tricolor de Aço não foi vazado. São números expressivos e importantes para um Fortaleza que luta aí para evitar essa queda do rebaixamento. E aí, quem fala conosco agora é Martim Palermo, treinador depois da partida, projetou aí as expectativas em relação ao jogo e principalmente sobre a recuperação dos atletas, porque a expectativa de como a equipe está vencendo e vem bem desde a partida contra o Bragantino é que ele repita a escalação. Então ele fala um pouco sobre como é que fica essa expectativa de preparação pensando nesses 2 dias até a partida de quarta-feira. Creo que estamos en la última semana del año con toda la carga que arrastra el grupo, con lo que fue viviendo a lo largo del año y bueno, y desde mi llegada se va a completar el tercer mes que estoy y fueron 3 meses muy intensos, de muchas emociones, de muchos cambios en semana a semana, pero muy positivo. Entonces lo que hay que buscar para el día segunda, tercera, cuarta es recuperar el descanso, la alimentación. Sé que la cabeza está fuerte porque este triunfo nos revalida y nos hace sentir cada vez más fuerte y más con esto que decía anteriormente, el apoyo de la gente. Então tá aí, mantendo a equipe titular, ele repete Breno, lateral direito Mancuso, zagueiros Brits, Gaston Ávila e do lado esquerdo Bruno Pacheco, não, do lado esquerdo Diogo Barbosa, no lugar do Bruno Pacheco, que está fora da temporada de 2026. O meio de campo com Lucas Sacha, Pierre e Pochettino, e o ataque Herrera, Breno Lopes e Barreiro, se todos estiverem recuperados até lá. Esse é o prazo que Palermo tem em 48 horas para fazer isso, André. Ô, Breno, o detalhe é que o Fortaleza cresce nesse momento mais importante e encontra uma identidade também. Se com o Vojvoda e com o Renato Paiva eram muitas mudanças, muitas trocas, a gente não sabia qual era a cara do Fortaleza. O Fortaleza não tinha cara, não tinha identidade, não tinha padrão. Com o Martim Palermo, ele encontrou pelo menos essa espinha dorsal. Claro que você tem uma suspensão, uma lesão, você faz uma troca ali de maneira pontual, mas ele encontrou um padrão de time. Ele fez algo que o Vojvoda e o Renato Paiva não conseguiram, encontrar essa equipe do Fortaleza para jogar a Série A do Brasileiro. E eu diria mais, ele encontrou não só a formação, André, ele encontrou também o método de jogo, a maneira do time dentro de campo buscar esse resultado, de qual estratégia utilizar. Eu falei aqui várias vezes e a gente debateu muito no programa, no começo do trabalho do Palermo, que por mais que ele estivesse pontuando, porque eu lembro que era uma vitória e uma derrota, ele passou 8 jogos emendando uma vitória e uma derrota. Só que a gente sempre falava, um dos problemas dele era que o Palermo tinha uma ideia de só encher de atacantes. Chegava no segundo tempo, o Fortaleza estava com 4, 5 atacantes dentro de campo, ele tirava meia, tirava gente ali de trás e colocava atacante, e muitas vezes o time ficava um pouco exposto. A gente falava sobre isso. E até questionamos, poxa, o Palermo chegou, o que foi vendido foi, ele tem uma defesa sólida e busca contra-ataque. Não era o que ele fazia, mas hoje é o que ele faz. Hoje a gente vê o Fortaleza fazer exatamente isso. O Fortaleza, se você pegar as últimas 3 partidas que ele disputou, a posse de bola do Fortaleza não chegava a 40%. Era 30 e alguma coisa, 35, 38, 37. Mas o Fortaleza, no contra-ataque, leva muito perigo ao adversário. Ele achou a maneira de jogar. É um time mais compactado, que muitas vezes deixa a bola com o adversário, mas que fica mordendo ali para retomar, e quando retoma essa bola, sabe fazer a transição, sabe chegar na cara do gol, finalizar e muitas vezes converter em gols, que é o que mais importa, claro, nesse momento para tentar vencer os jogos. Então o Palermo achou a escalação, achou a maneira de jogar, encaixou esse time e o principal de tudo, deu confiança a esses jogadores. E todos os jogadores que dão entrevista falam sobre isso. O Barreiro semana passada falou, e é um dos caras que tem prioridade para falar sobre isso, tem propriedade, melhor dizendo, para falar sobre isso, porque o Barreiro chegou e teve um início ruim. O Palermo consegue
dando oportunidade e confiança a esse jogador, tirar do Barreiro aquilo que se esperava, o cara que veio para resolver a questão da posição de centroavante. Num ano em que o Lucero foi mal, em que o Davidson oscila demais, na maior parte do tempo não foi bem, o Barreiro chegou e com o Palermo conseguiu potencializar tudo que ele tinha a entregar no clube e hoje é a principal referência e uma das peças que tem ajudado bastante nessa arrancada. Ontem ele de novo foi importante. A deixada do Barreiro para a finalização do Pochettino é uma coisa de quem é inteligente e quem consegue entender rapidamente para tomar uma decisão ali dentro da grande área num momento crítico, que era o momento de tentar fazer aquele gol. Qualquer atacante poderia ter tentado finalizar, porque a bola que o Breno Lopes dá é pro Barreiro chegar batendo. Mas ele foi muito esperto no movimento, viu o Pochettino rapidamente melhor colocado, deixou para ele e o Pochettino mandou pra rede. Então, eu acho que o Palermo tem muitos méritos nessa recuperação do Fortaleza. Os dois maiores casos, eu acho, de recuperação são o Barreiro e o Ávila. E o Ávila. São os dois maiores. E o Ávila é maior. O Ávila é maior. O Ávila é maior. Porque ele tinha nas finais do Campeonato Cearense se queimado pra caramba. Aliás, se a gente parar pra pensar, Wilton, antes de você falar, o Barreiro recuperou mais jogadores. Mancuso passou a ser peça de referência. Palermo, gente. Palermo recuperou, além do Barreiro e do Ávila, o Mancuso. Acho que o Mancuso tá sendo uma peça fundamental ali na direita. E olha que esse ano quase ninguém se acertou por ali, mas o Mancuso nessa reta final ele consegue esse crescimento de desempenho. Ele bota o Pierre pra jogar, porque o Pierre tava aí desde o começo da janela do meio do ano, e ele bota o Pierre pra jogar, o Pierre passa a encaixar nesse meio de campo do Fortaleza. Ele consegue fazer com que o ataque do Fortaleza, o Herrera que também chegou, no começo não foi mal, agora tá rendendo, então o Palermo recuperou mais jogadores nesse time. Até o Bruno Pacheco, acho que o melhor momento do Pacheco foi agora com o Palermo, do que se você comparar com o Vojvoda este ano, do que com o Renato Paiva também. Mas pode ter certeza plena que se as coisas não derem certo, ainda vão encontrar defeito, ainda vão reclamar. Aí, de novo, Marcelo Paes será alvo de críticas, até desrespeitosas. Eu fico olhando, sabe, para o aspecto da ingratidão. Nada pior do que dar a mão, sabe, e ter essa mão devolvida, esfolada pelos dentes da ingratidão. Ei. Não é verdade? Tem coisa pior do que a ingratidão. Quem não tem gratidão não tem coisa nenhuma. Pense num pedaço de cabra ruim. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, aquela bola do Barreiro foi um negócio muito sério. Esse é um dos grandes, os momentos fulgurantes do futebol. Eu me amarro nisso. Vocês sabem disso, né? Sim. Eu fico atrás, acompanhando uma partida de futebol, atrás do grande lance. Como Eduardo Galeano com o chapéu na Só mão. falta. E eu estava com o chapéu ontem. Implorando chapéu. por um grande lance. Eu estava assistindo o jogo com o chapéu na cabeça, não estava na mão. Mas eu devia tê-lo usado naquela hora. Deveria. Porque o centroavante, a tarefa do centroavante é muito difícil. Principalmente o centroavante típico. Ele recebe uma bola quadrada e tem que arredondá-la. Agora, como arredondá-la? Presta atenção. Num espaço desse tamanho, ó. Ele tem que ser... É um átimo de segundo que ele tem que transformar aquela bola que ele recebeu. E veja a rapidez do Barreiro. Eu não esperava aquilo dele, honestamente. Depois eu fiquei revendo o lance para ter certeza que tinha sido o Barreiro. Porque o Barreiro, ele não é nenhum ourives. Ele não é nenhum, ele produz peças bonitas, ele faz os gols. Gostei do Ourives, viu? Né? Pois é, ele não é aquele trabalho do ourives, ele não é. Mas ali, aquele toque dele, foi, sabe, espetacular. Foi mágico. Foi mágico, foi uma coisa ele assim. Já tinha antevisto a jogada, ele já sabia onde é que estava o Pochettino, quando a bola chega, ele rapidamente já dá o ele passe. Mapeou, foi mortal. O tempo ali, mortal. A fração de segundo que ele resolve a situação é fundamental pro gol sair. Se ele demora, a marcação chega. Ele deve ter dito pro zagueiro e pro goleiro, nem se esforcem, que essa bola não foi para vocês. Me desculpe. Ele foi genial. Olha, aquele toque do Barreiro é aquilo que eu gosto. Você sabe o que é bom de jogar futebol? Sabe o que é? É pensar. Você não tem esse prazer, não? Quando jogava era assim. Você sabe a coisa melhor que eu achava de futebol? Era eu pensar dentro de campo o que fazer com uma bola, o que fazer numa jogada, numa determinada situação. Isso não acontece com vocês, não? Total. São peladeiros? 100%. É isso, rapaz.
são as nossas possibilidades lúdicas e motoras que o futebol revela. Agora... É o gosto pela disputa. Pois bem, aquele passe dele foi um daqueles momentos maiores do futebol. Aí vem a finalização. Aquilo ali, rapaz, é para você cair na cadeira, na poltrona e agradecer a Deus. Obrigado por uma jogada. Isso é uma obra de uma arte chamada futebol. Tá vendo como esse programa é doido? Rapaz... E lírico. A última vez que o Pochettino tinha feito gol, tinha sido na vitória por 5-0 sobre o Juventude. Foi no dia 10 de maio de 2025. Exato. Eu vou até contar aqui, botar Mesmo aqui... dia que o Lucero marcou também a última vez. Mas o Lucero, esse aí continua na draga, né? É. Até que dia foi aqui? Foi dia 30, né? Isso. 30 de 11 de 2025. Você sabe quantos dias o Pochettino passou sem marcar e quantos dias o Lucero, consequentemente, está sem marcar? 204 dias. Isso. Se bem... Um jejum de 204 dias enfrentou o Tomás Pochettino. Mas convenhamos, né? O papel dele não é de goleador. Mas... O papel principal dele não é de goleador. Não ele é um artífice no meio-campo. Ele mas ele né? também é um cara que sempre contribui, sim, né? Ali pra gol, que no ano passado fez bastante. Esse ano tava baixo. É mais comum você esperar isso de Breno. É mais comum você esperar do Bareiro. É mais comum você esperar do Davidson, do próprio Herrera, que fecha na diagonal. E o Herrera, ele tem uma coisa interessante nele. Não é que ele acerte todas. Muitas vezes ele é meio atrapalhado, mas é a garra dele. É o espírito de luta dele. É aquilo que ele irradia para o time, sabe? Olha, essa reação, você vai colhendo as razões, sabe? Fazendo um trabalho minucioso. É isso que você tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. É cada detalhe, sabia? Deixa eu te mostrar um detalhe. Falando em detalhes, deixa eu te mostrar aqui. A campanha do Fortaleza nos últimos 10 jogos. Fortaleza tem 5 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas nos últimos 10 jogos. São 8 jogos de invencibilidade. São 12 gols marcados, 10 gols sofridos e 60% de aproveitamento. Fortaleza tem a segunda melhor campanha nesse período, nos últimos 10 jogos. É uma reação à altura da necessária, Breno Rebouças. É a altura da necessária porque precisava dessa arrancada pela quantidade de jogos que tinha. O Palermo chegou até com poucas partidas por jogar. Na situação que o Fortaleza estava, você chegou a destacar que o Fortaleza ficou a 9 pontos, chegou a estar a 9 pontos do primeiro time fora do Z4. E cada vez que o Fortaleza entrava em campo e que perdia partidas, aquela margem de erro ia diminuindo e chegou no momento que a gente falava que o Fortaleza tem que ganhar quase todas até agora. Tem que ganhar quase todas para escapar. E ele ganhou 3 já consecutivos. Então, assim, é obrigatório que ele faça essa campanha se ele quiser permanecer. E a grande missão era saber como fazer isso, se o time não fez a Série A toda. Mas o Palermo tem conseguido, pelo menos, fazer esse time responder dentro do campo. A gente nota que a postura é outra, o empenho também, ele tá dobrado dentro de campo, e o time tem conseguido uma campanha nos últimos 10 jogos, que é a segunda, como você falou, o que mostra o tamanho do trabalho que está sendo feito nessa reta final. Faltam ainda 2 jogos, a distância mínima agora para sair do Z4, mas o pior é que o Fortaleza ainda não depende só dele. E é por isso que se nessa rodada no meio de semana ele vence mais uma e consegue deixar o Z4, chegar para a última rodada, mesmo fora de casa, contra um Botafogo, que é um time que também, nessa reta final, tem conseguido vencer jogos, ainda assim é uma sensação de que agora está no nosso controle. É o que a gente conseguir trazer. Acho que é isso que os jogadores vão pensar se eles forem até a última rodada, dependendo só de si. É muito ruim você ter que estar olhando para outros resultados. Nessa rodada passada agora, o Fortaleza chega no domingo num jogo onde ele viu Santos ganhar, Vitória ganhar. E aí como é que você se sente? É o que eu tinha dito aqui muitas vezes, daquela sensação de você não conseguir vencer a correnteza. Você nada e a correnteza não deixa você chegar perto da praia para você se salvar. Então é isso, enquanto você depende dos outros, não está no seu controle. Às vezes um resultado de um jogo anterior, no dia anterior, já mina um pouco da confiança. O Fortaleza precisa tentar chegar no dia 7 de dezembro, na última rodada, dependendo só do resultado dele. E olha o detalhe, Breno, olha aí, WB. Fazendo essa campanha aqui, a segunda melhor campanha nos últimos 10 jogos,
60% de aproveitamento, com essa sequência de 8 jogos de invencibilidade, Fortaleza ainda é o 18º. Olha o tamanho do buraco que ele tava. Ainda é um negócio muito sério. Assim, mal comparando, é como um elevador ao contrário. Você entra num elevador que está descendo e quer subir nele. Você caminha, olha para os lados e não sai do canto, né? No caso do Fortaleza foi diferente. Ele saiu do lugar. Né? Você pode dizer lentamente? Não, não foi lentamente. Eu acho que foi fulminante. O Fortaleza só tem uma palavra que define. Ele foi fulminante. Ele não está fora da zona, mas eu vou te contar. O que ele conseguiu não é brincadeira você jogar debaixo de uma pressão. Só lhe interessa ganhar. Ou a vitória ou nada mais. Entendeu? Ou a vitória ou o exílio na segunda divisão. Isso é terrível. Não é verdade? Total. E o time do Fortaleza é isso que tem chamado a atenção. É inacreditável. Não é só a gente que está achando, não, sabia? É no Brasil inteiro, tá todo mundo até... Eu tô vendo muita gente torcendo pelo Fortaleza. Tá. Todo mundo do Fortaleza tá conseguindo botar uma parte do Brasil esportivo ao seu lado. Porque realmente o povo, o ser humano, ele gosta das façanhas. Sim. Ele tem um gosto pelas façanhas. Né? Das grandes histórias, dos grandes desafios serem vencidos. Isso é admirável. Isso é um exemplo até que o futebol dá para o ser humano, sabia, né? Total. Futebol é um negócio impressionante. O futebol metaforiza a vida. Tudo, ora, isso aí eu já tenho dito há mais de 60 anos. Mais de 60 anos que eu digo isso. Mas é o tal negócio. É em cima do fio da navalha. O fio traiçoeiro da navalha. Ele não pode deixar de ganhar. Agora, se ele vence o Corinthians, nem o Botafogo vai segurar. Não, aí você constrói outro castelão lá. Não é nem a questão de castelão, é que o Botafogo não vai ter como segurar o Fortaleza. Você acha? Eu acho que sim. O Botafogo também vem de 8 jogos sem perder. Mas se o time do Fortaleza ganhar do Corinthians, seja onde for o jogo, aqui ou no Japão, não vai dar para Botafogo. Eu acredito assim. Esse Botafogo vai enfrentar um time colocando fogo pelas narinas, meu amigo. Eita, macho. Você já viu um time fazer isso? Aí é um negócio... Jogadores com as ventas, saindo fogo pelas ventas. Meu amigo, aí não tem quem aguenta. Aí não tem carro de bombeiro que aguenta. Eu diria, WB, que o Fortaleza tem já jogado o negócio tá sério, várias decisões, várias finais dentro do campeonato. Os caras entram como se fosse uma final de mata-mata. Então, essa postura é a necessária mesmo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você quiser, eu digo duas, mas eu vou dizer uma por enquanto. Diga duas. Se o Fortaleza conseguir escapar dessa, a sensação, a satisfação, a realização do torcedor do Fortaleza será maior do que a de ficar entre os 4 melhores do Brasil. Você pegou aquele meu comentário ali, não foi? Rapaz... Foi eu que lhe falei isso. É melhor você imitar o que é bom do que... Ou melhor, dizer o que é bom, sugerir o que é bom, do que imitar o que não presta. Ou inventar o que não presta. Tá certo? Se você disse isso, realmente... Eu disse isso pra você foi, por osmose. É porque eu mando meio esquecido das frases alheias. Isso não é justo. Isso não é justo. Vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta já. Sai daí.